Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e aqui nesse canal nós falamos em como ter uma vida com bom planejamento, constância e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E no vídeo de hoje eu vou estar fechando com vocês o meu mês de março. Então vai ser o nosso vídeo de check-in de gasto. Infelizmente, o meu mês de março ele foi muito corrido. Também eu não tive tantos gastos assim, excedentes, como é que eu digo para vocês, frequentes, que eu pudesse fazer um check-in de gastos no meio do mês. E para mim ficou muito complicado aí esse mês, que eu tinha várias atividades, como vocês sabem. Eu remanejei algumas atividades do mês de fevereiro para o mês de março, devido a alguns imprevistos ali que eu tive, algumas situações, até por questões de economizar mesmo os meus gastos, então precisei utilizar dessa estratégia. Mas eu não vou deixar de fazer o meu check-in de gastos aqui para vocês. Como eu falei, né? Aqui a gente tem nosso planejamento, uma nossa visão geral, né? De quanto que vai estar entrando, quanto que já entrou, na verdade, de renda, né? Porque a gente já tá no final do mês. E eu tô gravando esse vídeo no último dia de março, tá? Terça-feira, dia 31, ele deve ir para vocês, provavelmente aqui nesse iniciozinho de abril, tá? O que acontece? Aqui tá todas as nossas entradas e aqui as nossas saídas de acordo com cada binder, tá? Então, tudo que eu tenho aqui dentro de cada binder vai somar esse montante aqui. Então, vamos lá. Ó, pra vocês verem, eu não consegui nem gravar muitos vídeos pra vocês, nem preencher aqui. Ficou muito complexo. Eu fiz o nosso acompanhamento. Eu vou tirar essa folhinha pra poder me ajudar a tá fechando cada categoria. Deixa eu pegar aqui para vocês, porque o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? A gente também vai retirar o dinheiro dos nossos binders. Então, vou deixar aqui, já vou pegar o binder, que é o nosso primeiro, né, carteira do mês. Ui, meu Deus, bati aqui. Desculpa. Aqui é a nossa carteira do mês, tá? E aqui tá todo meio que o nosso fluxo, como vocês veem, eu não consegui fazer um acompanhamento direito aqui das datas. Mas, enfim, né? O importante é a gente não deixar de fazer, a gente não desistir, a gente continuar controlando ali, monitorando ali os nossos gastos do nosso consumo, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai ter? A primeira categoria que a gente tem é a categoria da minha carteira e eu achei muito interessante. Uma seguidora deixou aqui nos comentários, né? Ela falou assim: ah, por que você não faz de cada binder por vez? Porque, se eu não me engano, acho que a Cris faz assim, né? E aí fica melhor pra gente poder ir somando esse fluxozinho aqui. Então, eu achei muito mais interessante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar também, tá? Pra tá tirando o dinheiro do binder. Porque esse dinheiro, ele tava na minha conta, mas eu já retirei, já utilizei. Então, os binders, eles também precisam ser esvaziados. Até porque a nossa carteira do mês, então, no mês seguinte, de abril, ele precisa estar disponível para a entrada do novo dinheiro, tá? Então, deixa eu dar uma... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou só aproximar assim. Acho que a gente vai acompanhar mais por aqui. Calma aí. Aqui. Acho que assim fica melhor. Então, o que acontece? A primeira categoria que nós temos aqui é a minha carteira. Então, na minha carteira, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui tudo que eu tenho de gasto da minha carteira e a gente vai estar somando, tá bom? E aí, nesse princípio... Ah, assim ficou bem melhor, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, minha carteira, R$20 mais 13,88 mais 25,32 mais R$42, que foi de um café. Aqui, ó, só para vocês verem. Café, iFood. Aqui foi uma doação. Aqui eu não sei o que eu gastei, mas eu gastei no débito. Então, tava lá no meu extrato. Não lembro qual foi o estabelecimento que eu utilizei. Mas, enfim. E aí, agora eu já me perdi. Não sei se eu somei esse de R$20. Que foi um Pix que eu fiz pra minha mãe, tá bom? Esse mês, gente, eu sabia que eu ia ter um gasto a menos, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ter um gasto a mais, que foi a compra de um vestido, tá? Eu tirei também da minha carteira, porque coloquei na categoria minha carteira porque não tinha uma outra categoria para mim colocar. Fora isso, não tem mais nada. O que acontece? Esse vestido é para mim ir num dos casamentos, tá? Eu tenho alguns casamentos para ir, como vocês sabem, estão acompanhando aí, né? Nos meus gastos. E aí, esse vestido já é para mim poder estar nesse casamento. Então, vamos lá, vou somar novamente, que eu me perdi. 20 mais
Vou somar aqui 14, tá, gente? Porque eu não gosto, eu gosto de arredondar. Mais 26, mais 42, mais R$ 20. E mais 362. Deixa eu ver. Fechou. Então, na minha carteira, eu gastei o valor de R$ 484. Vou pegar a nossa canetinha vermelha, pra gente poder estar colocando aqui, ó, nos nossos gastos. Tá? Então, aqui eu vou colocar até de vermelho. R$ 484. Ou seja, menos 100. A gente ficou negativo aqui em menos R$ 384. Vamos lá. Eu falei até... Deixa eu botar aqui mais 100. Eu falei pra vocês, o meu vestido, ele custou... Cadê? Menos 362. Então, eu gastei aqui na minha carteira mais ou menos R$ 122. Eu tô fazendo um monitoramento da minha carteira, porque provavelmente, não sei se no mês de abril ou no mês de maio, não sei se eu verifico novamente, eu continuo fazendo essa análise, porque eu excedi mês passado, esse mês eu excedi um pouco. Tem sim a questão do vestido, mas eu não tô contabilizando porque esse é um gasto que não vai ser um gasto frequente, tá? Mas provavelmente eu vou reajustar esse meu valor aqui da minha carteira, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, a gente já tem falado sobre isso em alguns vídeos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nosso lápis de cor e eu vou estar pintando aqui tudo que é da minha carteira, porque a gente já lançou. Cadê? Tudo que é da minha carteira. Depois eu pinto bem direitinho, tá? Mas é só pra a gente também não perder tempo. Pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui do meu binder. Eu só tinha R$ 100, tá, gente, aqui. Mas aí vocês vão ver no decorrer do vídeo várias outras coisas e a gente no final vai somar tudo. Eu não sei, gente, como a conta vai fechar, tá? Eu tô fazendo com vocês aqui porque o meu mês ele tá muito corrido, então não dava tempo de eu fazer todo o fechamento e aí depois eu fazer e gravar pra vocês, fazendo tudo de novo. Então eu resolvi fazer tudo de uma vez só. A segunda categoria que nós temos aqui é o parcelamento, tá? É as questões lá do meu apartamento. Aí eu tenho o condomínio, a luz e o adiantamento do parcelamento. Então, eu já vou pegar tudo que eu tenho disso aqui. Então, vamos lá. Só pra gente ir se adiantando. Aqui, cadê o apartamento? Olha, a luz foi no valor de 115, mais condomínio, 355, tá? Eu vou arredondar. Mais, cadê? Aqui embaixo. Apartamento, tá vendo? 782 mais 219, que foi o adiantamento. Então, aqui eu gastei 1.471. Então, eu esqueci de somar, né, quanto que eu tinha. Mas eu sei que eu tô dentro desses valores. A gente vai só colocar aqui na nossa planilha. Calma aí, rapidinho. É porque aqui eu não faço a somatória, eu tinha esquecido. Então, deixa eu só colocar aqui a luz. Vamos lá, a luz do apartamento foi no valor de 115. Oxe. Meu Deus. Peguei a caneta agora. 115. E o condomínio foi no valor de 355. O valor do parcelamento foi no valor de... Parcelamento não, da parcela, né? De 782. E aqui no adiantamento foi de R$ 219. O que acontece, gente? Aqui, essa parte é a amortização, tá? Que eu faço da parcela, porque eu quero terminar em menos tempo. Eu não quero demorar 30 anos para quitar o meu apartamento. Então, eu preciso ir amortizando, tá bom? Então, eu pago a parcela normal mensal e eu ainda faço uma amortização de mais uma parcela, tá? Então, aqui, a gente vai ficar com saldo positivo, né? Deixa eu só pegar a caneta verde. Então, aqui vai ser de 800 menos 782. A gente tem um saldo de R$ 18. Aqui a gente tem um saldo de R$ 5. E aqui tem um saldo de R$ 5. E aqui o nosso saldo é de 219. De R$ 11. Ou seja, ficamos positivos aqui nesses valores, tá? E aí, o que eu vou fazer?
eu vou só pintar aqui também todas as questões do condomínio. Luz, apartamento e apartamento. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o nosso dinheiro aqui também do binder. Porque a gente já fechou essa categoria. Então, todo o dinheiro aqui. Esse mês, como eu não tive que tirar, então, antes, né? Então, já vai meio que tudo fechado direitinho. E aí, aqui, no transporte, vou até pegar a vermelha porque eu já sei que eu fiquei negativa. No transporte, a gente gastou o valor de R$ 150. Então, vou colocar 150 a mais. E tem um outro transporte aqui, 230. Tá vendo? 380. Então, aqui, R$ 380. Então, aqui, vamos pegar aqui a calculadora, menos 330. Eu fiquei negativa em R$ 50. Então, aqui é menos R$ 50, tá? Então, o que a gente vai fazer? Já vai pintar aqui o transporte. Acho que assim funciona melhor, né? Fica menos bagunçado. Estou tentando me habituar, me organizar. Me conta aí como é que tá sendo essa parte de controle de gastos, de você fazer esse monitoramento. Pra mim tá sendo bem desafiador, mas eu tô gostando, tá? Vamos lá, retirar todo o dinheirinho daqui. E transporte fechou, né? Vou passar pra cá. E agora a gente vai pro especial. Especial, vou até já pintar. Cadê? Tá aqui. Especial. Tem até demais, né? Foi no valor de R$ 100, a gente não gastou a mais. Então, tá aqui. E agora a gente vai pra parte de beleza. Beleza, tá aqui embaixo, olha. Eu sabia que aqui a gente ia economizar um pouco. Beleza foi 100 mais 130 mais 35 do Uber. Tá bem aqui, tá? Esses três. Já vamos até dar o valor de 265. Já vamos até pintar aqui. Aí fica até mais fácil. Pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui. E aqui vai ser o valor. Ai, meu Deus, era pra ter pintadinho de verde, né? Mas enfim. Menos R$ 600 dá um saldo positivo de R$ 335. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Mais 335. Tá bom? Então, vamos tirar o dinheiro do binder, que eu esqueci de tirar do especial, né? Não tirei. E também vou estar tirando da parte da beleza. Tá? Então, zerando. Pegando isso daqui. Gente, eu amo essas notinhas, tá? Tem link aqui, caso vocês queiram comprar o PDF delas, tá? Tá um valor promocional, então fiquem à vontade, aqui na descrição tem link, tá bom? E aí a gente vai para o meu telefone. Eu tinha deixado R$ 90. Ih, meu Deus, onde tá meu telefone aqui? Aqui, achei. E ele foi 88,06. Então eu vou colocar aqui um valor de 89. Eu gosto de arredondar. A gente ficou com mais R$ 1 aqui. Tá? Então a gente vai só pintar aqui. Depois do meu telefone, a gente vai para... Cadê, meu Deus, o telefone da minha irmã? Foi R$ 40. É o que eu tô enxergando aqui, tá, gente? Então aqui eu vou deixar 40 mesmo. Ai, não coloquei. Calma aí. Vai ficar muito pra lá. Amo essa caneta é maravilhosa, né? Então vamos lá. Aqui, R$ 40. Vou deixar R$ 40 porque é quase 40, tá vendo? Vou só pintar aqui também. Aí falta o telefone da minha mãe e a internet. Meu telefone. Internet. E cadê o telefone da minha mãe, meu Deus? Eu não anotei aqui? Não anotei aqui, pessoal. O telefone da minha mãe, mas eu paguei, tá? Porque ele é em débito, então ele foi pago. Tá bom? Então vou colocar aqui a internet no valor de R$ 80. E o telefone da minha mãe, eu paguei ele porque ele é em débito automático, tá bom? Então ele já foi pago também. Esses valores aqui não sobrou, eu só não anotei aqui, tá bom?
Então, vamos tirar lá os valores de telefone, internet. Pronto. E depois daqui a gente tem o curso de teologia, que foi exatamente esse valor, não tem alteração. A farmácia, a gente tem um gasto aqui. Daqui a pouco eu tiro junto com o da farmácia, né? Então vamos lá pegar. Vou botar aqui, ó, farmácia. R$14 mais. Aqui outra farmácia. Mais 121. E eu tenho mais uma aqui, ó. Essa daqui é que minha mãe precisou de uns remédios. E aí eu tive que comprar. R$304. Na verdade, eu dividi com meu pai, né? Ele pagou uma parte. Esse foi o valor da parte que eu paguei. Então, deixa eu pintar aqui as farmácias. Só pra gente ir dando um checkzinho aqui em tudo que a gente gastou. Farmácia aqui dia 7 e farmácia aqui dia 1. Estamos acabando o controle aqui. Mas vamos colocar aqui. Aqui eu fiquei negativa também, tá? R$304 menos 150. Eu fiquei negativa aqui em R$154. Complicado, né? Vamos lá. E aí, a questão da Netflix, eu também não anoto aqui, porque são valores que são débito automático. Não sei nem mais se eu vou anotar essa questão dos telefones, tá? Mas, enfim. 27. Eu coloquei em débito, porque aí, como eu tô deixando o dinheiro lá na conta rendendo, ele desconta exatamente no dia, tá? O MEI, eu paguei também o valor de R$87. Vou já tirar o dinheiro dessas categorias, tá? E aí a gente vai pintar aqui também. Vamos tirar agora. MEI, ó. MEI. Valor de 87. Na verdade é 85 alguma coisa, mas eu boto sempre 87. Eu boto um valorzinho, ou é 86, sobrando. Deixa eu só tirar aqui o dinheiro, ó, do curso. O dinheiro que a gente tinha da farmácia. Tô pra fazer uns cards novos, mas tá difícil. Os streams, que eu quero evitar esse amassadinho aqui da ponta, tá vendo? O MEI. E aí, ai meu Deus, bati bonito agora aqui, calma aí. E acabou, né? Dessa parte aqui acabou. Olha quantos dinheirinhos. Vou colocar aqui pro lado. E aí, o que que eu tenho aqui? A gente tem os cartões, né? Que é o cartão Santander e o cartão Carrefour. E eu coloquei aqui que a gente efetuou o pagamento deles na data. Eu efetuei no dia 21. E o Santander foi no dia 17, né? Aqui, ó. Dia 17, cartão Santander não, Carrefour. E o Santander dia 21. Então aqui foi 550. E aqui foi o valor de 247 mesmo. Então fechou. Deixa eu só retirar daqui. E esse nosso binder aqui, ó, a gente já acabou, graças a Deus. Deixa eu ver, só pintar aqui os cartões. E eu não pintei o curso. Cartão. Pintei. Pintei não. Aqui, ó, curso, tá vendo? Eu já tirei. Pronto, acredito que foi tudo, só falta aqui o jantar do dia do meu aniversário. Tá bom. Só que o jantar do meu aniversário não vai estar aqui, porque, como vocês sabem, eu tinha aquele valor lá separado. Então, vou fazer por último, tá bom? Então, dos gastos da minha carteira, da minha carteira ou de outras categorias que vai movimentando aqui, das compras que eu fiz, é basicamente aqui mesmo, tá? Como eu não fiz compras de outras coisas, vai ficar assim. Então, aqui, a maior movimentação que a gente teve foi em todos esses valores aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos os meus valores negativos, tá bom? Então, aqui os meus negativos são 384. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem enxergar. 384 mais
R$ 50 mais R$ 154. Então, o total de valor negativo que eu tenho aqui, eu vou anotar, gente, aqui de caneta, porque já tá tarde e a minha cabeça já tá meio que bugando. Então, aqui eu tenho R$ 588 negativos, tá? Então, vou ter aqui, ó, 588 negativos. E agora vamos somar os valores positivos. 18 mais 5, mais 5, mais 11, mais 335, mais R$ 1. Então, eu tenho positivo o valor de R$ 375. Então, como seria aqui o cálculo? Os 588 menos esses R$ 375 que eu tenho de positivo. Ou seja, eu ainda fico devendo aqui nessa minha carteira, nesse meu binder da carteira do mês, o valor de R$ 213. Então, eu vou colocar aqui embaixo, olha, o saldo aqui, ele vai ser negativo em R$ 213. R$ 213, tá bom? E aqui, o que a gente faz? A gente tinha esse valor estimado para a gente gastar de 4.152. Então, se a gente somar 4.152 mais 213, que foi a somatória da diferença que deu, eu gastei aqui nessa categoria, na verdade, R$ 4.365. Então, isso daqui foi o excedente, tá? Os R$ 213. E aí, o que a gente faz? Deixa eu só guardar esse meu binder. E aí, o que a gente faz? A gente volta aqui para essa nossa primeira folha, tá vendo? Então, isso daqui eu vou passar para cá. Só passar esse valor aqui, 5.633, porque foi exatamente o que eu recebi. E aqui, por exemplo, na minha carteira, esse binder, eu gastei o valor de R$ 4.365. Então, a gente já sabe que a gente vai ficar negativo aqui, tá? Então, vamos passar agora para o binder, que é o binder da minha reserva, tá? Eu não mexi nesses valores aqui, dessas reservas aqui. Mexi? Deixa eu ver. Não, não é nesse binder. Não mexi, tá? Nos valores dessa minha reserva aqui. Então, aqui é porque eu não consegui fazer no início do mês os valores eu aportando nas minhas metas. Então, aqui é exatamente esses valores aqui que eu utilizei no início do mês. Só que, como eu falei pra vocês, estava muito corrido. E eu não consegui fazer um vídeo do acompanhamento das minhas metas, mas agora eu vou fazer agora pro mês de abril e aí eu atualizo vocês, tá bom? Esses valores foram exatamente os valores que eu coloquei. Não mexi, aqui é basicamente somente os aportes, tá? Então aqui eu vou repetir porque foi exatamente isso que eu deixei lá. E aí a gente volta pra cá. E a gente coloca aqui R$ 1.200. E aqui a gente vai para o nosso binder da baixa prioridade. A gente vai mexer aqui, tá? Mas isso daqui é dos valores que eu depositei nos meus envelopes, de fato, no mês de março. Como eu não fiz o vídeo, vocês não viram. Mas agora eu já vou fazer. A gente tá remontando aqui algumas reservas da maquiagem, tá? Acho que qual é a outra que a gente tá montando novamente? Ah, não, é a outra reserva. É a reserva de imprevisto que a gente tá remontando. O canal também. Algumas pessoas me perguntaram sobre a compra desse meu planner, tá? Do planner mesmo, do fichário, não do planner. Esse fichário aqui eu comprei, mas eu comprei ele com dinheiro de cashback. Por isso que eu não mostrei eles nos meus gastos, tá? Então, assim, é por conta disso.
E quem tiver interesse aqui, gente, no planner, tem link aqui embaixo para que você possa estar comprando esse planner, para que você possa estar adquirindo ele, tá? Então aqui, ó, vai ser o mesmo valor, porque eu depositei de fato esses valores, tá bom? Então aqui vai ser o valor de R$280. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar 4.365 mais 1.200 mais 280. É igual a 5.845. Então aqui, 5.845 menos esse valor aqui vai dar 5.632. Vai dar exatamente o valor que a gente ficou negativa na categoria da carteira do mês, tá? Então, deixa eu só passar pra cá. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu só passar pra cá pra ficar bem arrumadinho. Então, aqui é R$5.845. E aqui é o valor de R$5.632, tá? Então, 5.632 menos 5.845 dá menos R$213. E aí eu vou falar pra vocês agora o que eu vou fazer com esses valores, tá? Mas antes, esse mês de março, ele foi muito especial pra mim, meninas, porque foi o mês do meu aniversário e, apesar de ser muito corrido, foi muito legal. Então, eu tive um jantar no valor de R$370 e eu também acabei gastando com o Uber. Eu não fiz muitas coisas porque a gente curtiu bastante em família. Alguns familiares meus vieram pra minha casa, fizemos aquela mini festa. Então eu fiz um jantar também, mas foi no dia seguinte que eu saí para jantar com os meus pais, com a minha irmã, com algumas pessoas mais íntimas, tá? E foi esse valor que eu gastei. O valor de R$370 mais os R$90 do Uber, tá? Então o que acontece? Vamos somar aqui. 370 mais R$90. R$460 foi o meu gasto com o meu aniversário. E vocês sabem que eu tenho, né, na minha carteira que eu tinha reservado o valor de R$1.500. Aí eu tive alguns gastos com o aniversário do meu pai e da minha irmã, mas ainda tinha me sobrado R$671, tá bom? Então aqui, não é aqui não. É aqui mesmo. Então aqui eu ainda vou somar esse valor de R$213. Então mais 213, R$673. Ou seja, eu tinha um valor que sobrou de R$671. Então eu vou pegar esse valor que eu tinha guardado, que era para o meu aniversário, e tinha ainda restado do mês anterior, né, que eu tinha feito um cálculo assim, vou gastar 500 no meu aniversário, 500 no aniversário da minha irmã, 500 no aniversário do meu pai. Eu já tinha esse dinheiro guardado na minha conta, especialmente para esses eventos, e tinha me sobrado esse valor de 671. E somando aqui todos os meus débitos, juntamente com o valor que eu gastei no meu aniversário, dá esse valor de 673. Então eu vou só tirar da minha carteira agora o valor de R$2, tá? Para que eu possa estar completando, e eu vou encerrar esse meu débito aqui. Então, ou seja, eu não vou mexer no dinheiro das minhas reservas. Eu vou tirar esse dinheiro aqui, sabe da onde? Do meu aniversário, tá? Porque... Calma aí. Ai, meu Deus, caiu o binder. Vocês sabem que eu tenho aqui, ó, no meu binder, ai, meu Deus. Eu tenho aqui no meu binder meu aniversário. E aí, qual o valor que eu tenho aqui no meu aniversário? Vou mostrar pra vocês. R$75. Então, eu tenho R$75 do meu aniversário. Eu vou tirar R$2 daqui, tá? Porque aí eu não preciso. Vou tirar 3, na verdade, porque eu acho que eu só tenho nota de 2. Deixa eu pegar uma notinha de 2 em algum lugar. Meu Deus, eu não tenho uma nota de 2. Calma aí. Achei a notinha de 2. Eu tenho que imprimir mais notas. Então, eu vou tirar R$3, na verdade, tá bom? Porque aí eu fico com 2. Então, essa minha meta aqui, tá vendo? Eu não vou nem mexer aqui no dinheiro que tinha aqui do meu aniversário. Eu vou até deixar aqui, tá bom? Porque aí eu deixo esse dinheiro aqui dentro já... Aqui dentro não, na conta, né? Rendendo. E fica pro próximo e fica tudo certo. Então, em vez de tirar R$2, eu tirei 3, tá? Só pra poder
ficar certinho aqui no meu binder. E aí eu não vou mexer no meu dinheiro, tá bom? Então ficou assim, meninas, esse meu mês. Graças a Deus, isso aconteceu, essa questão desse valor aqui, provavelmente eu iria retirar ou da minha reserva de imprevistos, que eu não sei qual é, eu não lembro agora de cabeça qual é o valor total que eu tenho lá, ou até mesmo da minha reserva de tranquilidade para que eu pudesse fechar, tá? Mas como eu tinha esse valor na minha conta disponível para mim, que foi referente ao que eu tinha guardado do final do ano para os nossos aniversários, então eu vou fechar esse mês aqui, graças a Deus, ainda no positivo, tá? Tudo certo. E ainda nem mexi praticamente no dinheiro que eu tinha do meu aniversário, já vai ficar lá rendendo pro ano que vem, tá bom? O vídeo de hoje é esse, meninas. Esse foi o nosso check-in de gasto do mês de março. Vocês podem ver, eu estou aqui... Calma aí, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu estou aqui fazendo o rastreamento dos meus hábitos, mas também tô com já vontade de mudar isso aqui. Mas se eu mudar, eu aviso pra vocês, tá bom? O vídeo é esse. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa aquele coração rosa aí nos comentários para saber que você me acompanhou até aqui. A sua presença é muito importante, o seu comentário é muito importante, porque quanto mais você comenta, quanto mais você curte esse vídeo, quanto mais você compartilha, mais pessoas são impactadas. Esse vídeo chega a mais e mais pessoas, e mais pessoas podem ter o conhecimento que hoje você tem, tá bom? Então, eu sou muito grata a essa técnica dos envelopes que me ensinou, que tem me ajudado a continuar a me manter no meu foco financeiro, tá bom? Então, para que mais e mais pessoas conheçam essa técnica, que você divulgue bastante esse vídeo, tá? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!